A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do EBD em Foco. E hoje a gente vai trazer para você aqui um vídeo de dicas para te ajudar na elaboração da aula de número 5, que a gente fala sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Essa aula é importantíssima porque fruto do Espírito e frutificar tem toda a relação com a vida cristã. Nós vivemos uma vida cristã no seguimento a Jesus Cristo para dar frutos e isso é importantíssimo. Essa aula faz toda a diferença e é uma atenção que precisamos dar para a nossa vida cristã, né? Precisamos gerar frutos e esses frutos são gerados pela ação do Espírito na nossa vida. Então é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Só que o que eu quero te já lembrar? Eu vou trazer dicas para você, dicas, sugestões para te dar caminhos, insights aí para você preparar a sua aula, né? Te dar algumas sugestões que talvez vão te ajudar e te dar algumas ideias para você elaborar a sua aula e fazer alguns caminhos, às vezes diferente da sua aula, para não seguir aquela regra de tópicos, às vezes quiser fazer alguns caminhos e comentários pontuais diferentes, agregando ali o que está na lição. Então esse não é o nosso vídeo aqui do canal, que tem todo o conteúdo, né, aquela aula comentada, todo o conteúdo da aula, né? Não é esse vídeo. A gente tem esse vídeo aqui no canal, eu vou falar um pouquinho depois para você sobre isso, mas esse vídeo são dicas, dicas rápidas, sugestões rápidas para te auxiliar aí para elaborar a sua aula, tá certo? O que eu quero te dizer? Assista esse vídeo, peço para você com todo carinho, assista esse vídeo até o final e avalia pra gente o que você achou desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa seu comentário aqui, fala pra gente o que você achou dessas dicas, que dica você gostou mais, tem alguma dica que você gostou mais, foi útil pra vocês, fala eu vou usar essa dica, comenta aqui pra gente saber que dica você tá gostando, o que tá sendo interessante pra você e todo o nosso intuito aqui é produzir pra você um conteúdo que vai te ajudar aí a preparar a melhor aula possível, né? Você tem esse dom, esse chamado de Deus pra ensinar aí na sua classe e a gente quer te ajudar, te trazer conteúdo para que você possa produzir da melhor maneira possível e exercer da melhor maneira possível esse seu chamado. Então, deixa pra gente seu comentário se você gostou, pra gente saber aí que está atendendo às suas expectativas. Se você gostar, curte, compartilhe com demais irmãos para que mais e mais professores possam ter esse conteúdo, tá bom? Vamos seguir? Vamos para as dicas? Vamos acompanhar comigo aqui, vamos ver a primeira dica. A primeira dica é uma sugestão, uma dica de livro que eu quero te trazer. Então, eu sempre trago uma dica de livro para vocês, por quê? Porque leitura faz toda a diferença no nosso exercimento do ministério, tá? Então, esses livros aqui que eu indico, agora, se você não puder comprar agora ou puder comprar depois, ter na sua estante é muito importante. E o livro que eu vou te trazer aqui como sugestão, ele é citado na lição de número 5, né? Chega a ser citado. Mas aqui eu vou te trazer um panorama das partes, como ele é distribuído, para te trazer um gostinho, tá bom? O livro é esse, O Fruto do Espírito, do pastor Antônio Gilberto, pastor muito conhecido, muito respeitado no meio da Assembleia de Deus, né? E esse livro é um clássico, né? Fala sobre os frutos do Espírito. Então, você precisa adquirir esse livro assim que você puder, porque é importante você ter ele na biblioteca. Porque sempre que você for falar desse assunto, é interessante consultar esse livro, né? O Antônio Gilberto, ele é muito coerente, tem um início, meio e fim, tudo que ele trabalha, então isso é interessante. E o livro dele é dividido em 3 partes, tá? Ele trata do fruto do Espírito em relação a Deus, do fruto do Espírito em relação ao próximo e do fruto do Espírito em relação ao seu portador, né? Quem tem esses frutos. Isso é interessantíssimo, ele trabalha 3 perspectivas diferentes, eu sei que vai agregar muito aí na sua vida, tá bom? Essa é a primeira dica, dica de livro, que é esse livro do Antônio Gilberto. Vamos à segunda dica? Qual que é a segunda dica? A segunda dica é uma dica sobre o texto áureo. Tá certo? Nosso texto áureo tá ali, às vezes a gente lê ele e a gente não aprofunda ele. Mas todos os versos da Bíblia a gente pode ali verificar seu contexto e aprofundá-lo, né? Então, às vezes o texto áureo que foi selecionado com carinho para a gente estudar a lição, às vezes a gente não trabalha ele, né? Não, e a gente tem essa oportunidade de trabalhar esse texto. E eu vou trazer algumas sugestões para você sobre esse texto, né? Algumas informações, na verdade. Algumas informações aí para você entender o que esse texto quer dizer. Nosso texto áureo está em Romanos 15, verso 13. Tá? É uma oração de Paulo, percebe aí, é uma oração. Paulo, ele faz uma petição ali, né? Um desejo ali expresso em oração. E o que eu queria te dizer para você ter um contexto mais amplo, para você compreender por que essa oração de Paulo está ali e que sentido a gente pode dar para aquilo, né? Presta atenção. Primeira coisa que eu queria te dizer é que as cartas antigas, elas tinham alguma oração ou boas intenções ali, especialmente no início. Então era comum ver nas cartas antigas orações no início delas, do autor judeu ou até um autor pagão, desejando boas coisas ou pedindo aos deuses ou a Deus para que abençoe aqueles que estão ouvindo, para que prospere o caminho deles. Era comum no início das cartas antigas ter algum tipo de oração.
Só que a gente comparar as cartas antigas com as cartas de Paulo, a gente vai ver que tem uma diferença. Paulo ele foca muito mais nos assuntos espirituais, né, do que os outros escritores, mas as suas orações, as suas cartas, eles são muito maiores, ele coloca muitas orações da sua carta e no meio das suas cartas. Então Paulo usa isso de uma forma muito mais abrangente do que os seus contemporâneos, isso é uma característica de Paulo. Então no meio das suas cartas, eu coloquei alguns exemplos aí, Romanos 15, 5, 6, 33, são alguns exemplos de como Paulo, capítulo 15, né, versos 5, 6, 33, como Paulo usa essa forma da sua escrita de colocar várias orações. Então isso já aqui é um recado para você. Essa oração que você está lendo aí, que a gente está compartilhando aí no meio da carta de Romanos, Paulo usa isso porque ele prioriza o tema da oração. A oração é muito importante para Paulo, né? Então aqui a gente já vê uma diferença de Paulo colocando sempre seus desejos de orações na sua carta. E a última informação que eu trago é que a técnica de Paulo é costumeira, né, dos judeus. Porque quando eles colocam a oração no início, eu já disse que Paulo faz uma coisa diferente, que ele complementa muito as suas orações no meio das suas cartas. Isso seus contemporâneos não fazem. Mas por que os contemporâneos colocam as orações ali, né? Os seus contemporâneos, os judeus antigos, escrevem nas cartas e colocam uma oração. Porque é uma técnica, né? É uma oração pedido. Ou seja, ora-se realmente desejando que Deus abençoe, né? Mas também é um pedido para que aqueles irmãos orem a respeito disso e vivam aquilo que ele está colocando e expressando na oração. Então, essa oração aí do textuário que você está vendo, você pode trazer essas informações que eu trouxe aqui para você e o foco principal é que você precisa saber que quando a gente lê essa oração de Paulo, Paulo está orando por todos os irmãos que estão lendo para que vivam realmente aquilo, tenham essa esperança no Espírito, né? É o desejo de Paulo, mas é o desejo de Paulo que a gente ore também com ele sobre isso para que nós vivemos essa experiência que ele está descrevendo ali. Então, esse verso é um convite para nós, é uma oração pedido, é uma oração de Paulo para que a gente, é um pedido de Paulo para que a gente entre nessa oração dele e viva aquilo que ele está colocando e desejando a Deus e a nós, tá bom? Isso é a dica aí do texto áureo, espero que seja útil para você, é algo interessante que às vezes a gente não comenta e não sabe. Vamos à dica de número 3? Dica de número 3 é uma dica aí para leitura bíblica em classe. Então, nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, versos 16 a 26. É aí o confronto dos frutos do Espírito, da obra da carne, né? Então, o que eu quero te trazer? Quero trazer alguns insights para você. No verso 16, começando aí essas categorias aí, a gente temos a palavra andai. Andai. Andar. No Antigo Testamento, essa palavra tem um sentido de portar-se de certa maneira, de viver, de estilo de vida. Por exemplo, Levítico 26, 3. Então, andar é portar-se de determinada maneira, é comportar-se de um modo, né? Isso significa andar. Os mestres judeus na época chamavam as leis morais do Antigo Testamento. O que são leis morais, Vitor? Leis morais é honra pai e mãe, não adulterará, não vai mentir. Todas as leis morais do Antigo Testamento, as pessoas na época de Paulo, aí, na época de Jesus, chamavam de halaká todas essas leis. E halaká, a palavra halaká significa andar. Então, olha, a palavra andar para a época tem uma força muito grande. E a gente percebe isso pela própria Bíblia, né? Além do texto de Levítico que eu te trouxe, Ezequiel, ele profetizou lá em Ezequiel 36, 27, que nos últimos dias o seu povo andaria de acordo com os seus mandamentos. Então, quando Paulo, mesmo escrevendo para o mundo grego, escrevendo em língua grega, usa essa palavra andar, andai, para tratar sobre os temas das obras do Espírito, dos frutos da carne, ele está sim puxando toda essa tradição do Antigo Testamento, essa realidade que está inserida, tá? A gente já sabe que os cristãos eles estão vivendo os últimos dias, né? Quando a gente lê lá em Atos capítulo 2, Pedro que vai dizer que nós estamos ali, a descida do Espírito, aquela descida do Espírito significa o que Joel profetizou sobre os últimos dias. E Ezequiel profetizou também que nesses últimos dias o povo andaria de acordo com os mandamentos do Senhor. Então o que Paulo já está nos dizendo é que os frutos do Espírito têm total relação com os mandamentos de Deus. E os frutos do Espírito têm total relação em andar de acordo com a vontade de Deus e a lei de Deus. Isso é interessante. A gente fala a lei, mas no Antigo Testamento, não, a lei em Cristo, a lei de viver para Cristo, né? A lei de viver a nova aliança. É essa a questão que está aqui. Então, essa palavra é muito forte, tem um sentido muito forte. Talvez você pode trabalhar essa palavra aí, compreender melhor o peso que Paulo está dando para esse assunto que ele vai tratar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Além disso, tem outra informação que eu queria te dar aqui para te ajudar, se você quiser trabalhar a leitura bíblica em classe, é que em Gálatas 5, 16 e 26,
A palavra carne, tá? O que significa a palavra carne? Ela representa a fragilidade e a mortalidade humana. Significa o melhor ou o pior que alguém pode fazer com as suas próprias forças. Então, carne é o que o ser humano pode fazer por si só, sozinho. Isso significa carne. É a fragilidade humana, é o que ele pode fazer de bom ou ruim, mas sempre é limitado, porque é o ser humano fazendo. Então, esse é o significado amplo da palavra carne, ali, a gente contextualizando ali os dois testamentos. E Paulo sugere, o que Paulo está dizendo ali quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne? Paulo vai sugerir o quê? Que ou a pessoa vive pelo poder da carne, tipo, vive independente de Deus, vive sozinha, para si mesmo, né, com as suas forças, ou vive pelo Espírito, que é o cristão. O cristão precisa viver pelo Espírito. Não dá para viver as duas maneiras. É essa a ideia de Paulo, é esse confronto que Paulo está dizendo. Ou você acha que você sozinho pode fazer as coisas, viver para você, e você vive assim, ou você vive na dependência do Espírito. Não dá para você se achar superior, bom, e viver com o Espírito. Porque quem vive pelo Espírito, cristão, sabe que os frutos do Espírito, a obra do Espírito, não é seus méritos, é a ação de Deus na nossa vida. Então aqui, professor e professora, você já tem aqui algo para trabalhar nesse texto, que a gente não acorda assim dizendo, hoje eu vou ter domínio próprio. Hoje eu vou ter o domínio próprio. Hoje eu vou conseguir ser uma pessoa que domina, que é mansa, né, que ama e ponto, acabou. Não, isso é superficial, porque não vem de nós, vem da obra do Espírito em nós. Então, nós mergulhamos no Espírito, nós clamamos a Deus, nós vivemos para Deus, buscamos sim ter domínio próprio, buscamos sim fazer o que é certo, buscamos fazer essas coisas. Mas esse fruto, o fruto do Espírito, da mansidão, do domínio próprio, é uma ação do Espírito. E a gente não pode esquecer que é só se o Espírito agir em nós e o Espírito agindo em nós que nós vamos ter esses frutos e mostrar esses frutos. Então não dá para viver achando que nós temos poder e força para ser pessoas perfeitas, né? Que tudo acontece porque nós somos sábios, inteligentes. Não dá para ter essa noção. Ou a gente vive assim por nós, conosco, ou a gente vive pela vida do Espírito, pela obra do Espírito, tá bom? Aí a gente vai para a próxima dica, dica de número 4, que é uma nota sobre a teologia de Paulo. Eu queria trazer aqui uma pequena informação sobre a teologia de Paulo que nos ajuda a compreender isso que a gente está trabalhando, que é essa questão de obras e espírito. Paulo fala sobre obras, essa palavra erga do grego, da carne. Então, obras da carne. Mas ele fala sobre fruto, que é carpos, do espírito. Obras nunca se aplica ao espírito. Romanos 6, 21, 7 e 5, por exemplo. Quando você vê que a gente tem aquela questão de fé e obras, né, na carta de Paulo, toda essa questão. Obras para Paulo, obras é algo sempre relacionado ao que o ser humano pode fazer. É isso que eu quero que você entenda. Essa aqui é a nota sobre a teologia de Paulo. Obras para Paulo sempre está relacionado ao que o ser humano pode fazer por si, tá? Fruto não. Fruto é sempre relacionado ao que o Espírito Santo gera e age em nós, tá bom? Então, não dá para ter obras, não vai se aplicar ao Espírito, tá bom? As obras, elas se aplicam à ação dos seres humanos, à ação dos humanos na Terra, o que eles podem fazer. Mas fruto não, fruto é só do Espírito. Isso aqui eu estou trazendo essa nota para confirmar e enfatizar o que eu disse anteriormente. Fruto é ação do Espírito Santo, tá bom? É isso que eu quero deixar claro sobre essa questão da teologia paulina, tá bom? Vamos seguir? Dica de número 5 é uma breve reflexão sobre os dons e frutos. Essa é a dica de número 5. Então, tem uma frase aqui que eu coloquei e eu quero que você acompanhe. Os dons são concedidos pelo Espírito conforme seu desejo a cada crente. Os frutos devem aparecer em todos os crentes que vivam uma vida no Espírito, tá? Então, os dons são concedidos pelo Espírito conforme o desejo a cada crente. O que isso significa? Nas aulas anteriores, a gente viu que Deus dá os seus dons conforme Ele quer para cada um. Para a edificação da igreja, certo? A gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Então o Espírito dá os dons. E as pessoas, cada pessoa não tem todos os dons, certo? Não tem todos os dons. Né? E uma pessoa pode pedir determinado dom, por exemplo, dom de profecia, e não ter aquele dom. Porque o Espírito não acha que é a hora, não é o momento de trabalhar aquilo na vida daquela pessoa. Não é aquele propósito para aquela comunidade naquele momento. O Espírito sabe distribuir os dons e ele dá a cada um, a cada crente, e cada crente tem, às vezes, dons diferentes, né? Agora, fruto não. Fruto também é uma obra do Espírito, mas é uma obra para que todos os crentes vivenciem. Toda aquela lista de Paulo, todos os frutos do Espírito, é desejo do Espírito que todos os crentes tenham e amadureçam para viver aqueles dons. Então,
Todo crente precisa olhar aquela lista e falar: Espírito, eu quero viver isso, eu desejo isso, e se colocar aí nesse movimento do Espírito Santo para frutificar, tá bom? Então essa diferença é interessante para a gente saber e compreender esse assunto dos dons e dos frutos, tá certo? Dica de número 6. A nossa dica de número 6 é que a gente, eu tenho que te enfatizar isso, é muito importante sempre te dizer, que a gente tem um comentário completo da lição de número 5, tá? Sobre o fruto do Espírito. Comentário completo, tópico por tópico, o irmão Everson, ele faz com o maior carinho aquele trabalho, ele explana muito bem toda a lição. Eu queria que você acompanhasse todo esse comentário, aproveite esse comentário para você absorver todo o conteúdo. Então a gente tem esse comentário completo no nosso site, dbdinfoco.com, nosso canal no YouTube, também tem o aplicativo DBD em Foco, você pode acompanhar tudo, tá bom? Então não deixe de ver todo o nosso comentário. E a dica de número 7, a nossa última dica, é para te dizer que além disso, a gente tem um material de apoio na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um link com material de apoio para te ajudar a elaborar a sua lição. Então veja, são dicas que realmente têm o intuito de te ajudar a preparar da melhor forma possível a sua lição, e a gente também disponibiliza para você um material complementar aí para você continuar estudando e elaborar a sua aula. Tá bom? Irmãos, irmãs, a gente agradece muito a sua participação, assistir até o vídeo até aqui, deixe seu comentário pra gente, sua curtida, e nosso desejo é que Deus continue te abençoando e nós possamos crescer juntos aí, em graça e em conhecimento. Fiquem todos com Deus. Amém? Deus abençoe.